Que bom podermos nos encontrar virtualmente mais uma vez. A nossa comunidade, as nossas comunidades da Paróquia de Gaspar já retornaram aos seus cultos presenciais conforme o nosso calendário. E à medida que os nossos membros, que a população em geral vai sendo vacinada, a gente se sente já um pouco seguro para podermos nos encontrar presencialmente. Mas nós queremos continuar transmitindo as mensagens, também o resumo da prédica dos cultos de cada domingo, sempre no nosso canal do YouTube, porque nós sabemos que muitas pessoas que nos acompanham não podem, por algum motivo, ainda vir às celebrações presenciais, outras também que moram um pouco mais afastadas, que moram em outras cidades. Por esse motivo, nós queremos continuar com a mensagem. Mas nós gostaríamos de estimular a todos que acompanham também as nossas mensagens a não apenas assistir ao vídeo do culto, mas a celebrarem o seu culto doméstico, um culto em casa. Como que isso acontece? Para celebrar um culto em casa, você pode cantar hinos que você conheça. A gente sempre vai colocar vídeos de alguns hinos da nossa igreja também nos nossos cultos. Você pode fazer a sua leitura bíblica em casa, com as pessoas da sua família, lê o texto bíblico indicado para aquele domingo e comenta o que você entendeu com as pessoas da sua família, ou se você estiver sozinho. E o vídeo que nós postaremos toda semana será um auxílio para esse culto no lar, onde nós vamos ler juntos o texto bíblico. Não tem importância se o texto bíblico que você tem é de uma tradução diferente da que nós usamos aqui. Pelo contrário, as traduções diferentes ajudam, enriquecem na compreensão do texto bíblico. E então, após a leitura do texto bíblico, nós traremos uma breve explicação, um breve resumo do que nós pregamos também na nossa igreja aos domingos. Assim, você é convidado a também utilizar os nossos vídeos do nosso canal como auxílio para que você mesmo celebre o seu culto doméstico na sua casa, também fazendo as orações pelos motivos que passam pelo seu coração. Assim, nós queremos ter sempre este momento, conscientes da presença de Deus entre nós, da presença do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, nós queremos refletir num texto bíblico e eu convido você a procurar aí na sua casa, a sua Bíblia que você utiliza, do texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, os versículos 11 a 22. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, vai abrindo, procurando esse texto bíblico, nós queremos também cantar, queremos também louvar ao nosso Deus. Eu convido você a ouvir e a cantar junto neste louvor, e depois então nós teremos a leitura deste texto bíblico e o resumo da explicação. Salvador,
Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, como nós já dissemos, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 até 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavas perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavras do nosso Deus, palavras que são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente fala em igreja, a primeira coisa que vem à nossa mente normalmente é o templo. Este lugar, por exemplo, onde eu estou agora, você que participa, que é membro desta comunidade aqui em Gaspar, talvez muitos que me assistem não são aqui desta comunidade, também lá de Gaspar Alto ou de outras comunidades. Normalmente você lembra primeiramente da sua igreja, do templo onde são feitas as celebrações da sua igreja. Esta igreja aqui, ela foi construída, ela foi projetada, ela foi edificada há muitas décadas atrás. Eu não sei quem foi o arquiteto, o engenheiro, quem foram as pessoas que projetaram. Talvez os nossos membros mais antigos possam lembrar alguma coisa disso. Talvez até alguns deles ainda estejam entre nós. Pessoas que estavam presentes na inauguração desse templo estão entre nós, na nossa comunidade. Mas o que eu quero dizer para nós todos é que além dessa igreja aqui, feita de pedras, feita de tijolos, a palavra de Deus nos fala de uma igreja que é feita de tijolos vivos. A igreja que é formada por você e por mim, que é formada por todo o conjunto daquelas pessoas que foram redimidas, que foram salvas por Jesus Cristo na cruz. Esta igreja, a igreja de Cristo na terra, que vai muito além das paredes de um templo como este, ela também foi projetada, foi arquitetada, foi sonhada por alguém. Assim como esse templo de pedras onde nós estamos. A diferença é que a pessoa que projetou, que edificou esta igreja, ela continua presente conosco e continuará até o fim dos tempos, pois é o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito Santo quem constroem essa igreja. Diferente desta igreja de pedra onde nós estamos, a igreja de Jesus Cristo, ela nunca está pronta. Ela sempre está em construção, em constante crescimento, em constante construção, até o dia em que Jesus Cristo voltar para nos resgatar. A igreja de Cristo, da qual todos nós fazemos parte, a partir do nosso batismo, é onde Deus nos alcança com a sua palavra. O apóstolo Paulo, no texto bíblico que nós lemos, ele faz a comparação da igreja como um corpo, sendo Jesus Cristo o cabeça e nós os membros, mas também a igreja como um edifício, onde nós todos somos pedras vivas e onde Jesus Cristo é a pedra fundamental, onde ele é a pedra angular.
os escritos dos apóstolos e dos profetas, o testemunho dos apóstolos e dos profetas, que são o Antigo e o Novo Testamento das Sagradas Escrituras, são o fundamento desta igreja. Nesse tempo de pandemia, muitos de nós fomos levados a refletir sobre a verdadeira natureza e a importância da igreja. Tantas pessoas acompanhando os cultos nas suas casas, através do celular, da televisão, chegaram à conclusão de que elas não mais precisam da igreja. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas o que a palavra de Deus nos traz é algo um pouco diferente, porque se a igreja é um edifício onde nós somos os tijolos, não tem como eu ser cristão, como eu fazer parte do corpo de Cristo, sem fazer parte também da igreja. Eu faço parte deste corpo, eu faço parte deste edifício. E diante disso, a pergunta que nós devemos ter em mente, ela é um pouco diferente. Eu não devo mais me perguntar se eu ainda preciso da igreja, mas eu devo sim me perguntar se a igreja precisa de mim. No que é que eu posso ser útil, no que é que eu posso servir a igreja de Cristo na terra. Talvez você já tenha se perguntado como se a igreja fosse uma prestadora de serviços, como se a igreja fosse uma empresa. Não é assim que quando a gente usa um serviço e a gente passa a não utilizar mais, a gente pensa assim, eu não preciso mais pagar isso. Recentemente lá em casa nós cancelamos o nosso telefone fixo, por exemplo, porque nós nos demos conta que a gente não usava mais aquele serviço do telefone fixo e que as poucas ligações que a gente ainda recebia pelo telefone fixo eram todas ligações de telemarketing que não interessavam para nós. Como nós estávamos pagando por aquele serviço, a gente resolveu cancelar, não fazemos mais uso. Muitas pessoas veem a igreja desta forma. Se eu não frequento, se eu não vou mais lá, se eu não gosto das programações que acontecem lá, então eu paro de contribuir, eu paro de uma vez de frequentar e aquilo não faz falta na minha vida. De fato, se nós pensarmos na igreja apenas como uma prestadora de serviços, essa é uma mentalidade que poderia até ser justificada. Mas o que a palavra de Deus nos traz é muito diferente. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca a igreja não como uma prestadora de serviços, mas como um corpo de Cristo e como um edifício do qual todos nós fazemos parte. Portanto, eu também tenho o meu papel dentro dessa comunidade. Talvez alguma coisa que acontece dentro dessa comunidade não está bem de acordo com o que eu gostaria. Mas então eu deveria me perguntar, como é que eu poderia ajudar para que as coisas pudessem funcionar melhor? O templo onde nós estamos, o templo da comunidade, ele está para a igreja, a comunidade, as pessoas, assim como a nossa casa está para a nossa família. Nós gostamos que a nossa casa esteja bonita, que ela esteja bem cuidada, mas o mais importante, é claro, são as pessoas que moram lá. Da mesma forma, o mais importante somos nós, pessoas, como cristãos, que vivemos sim a nossa fé dentro da nossa casa, mas a gente gosta também que o nosso ponto de encontro, que o nosso templo ele esteja bem arrumado, que ele esteja bonito também. E principalmente nós precisamos uns dos outros. Sem os outros, a gente não é cristão. Sem os outros, a gente não vive a nossa fé. Mesmo para acompanhar os cultos em casa, eu preciso que tenha alguém gravando, eu preciso que tenha alguém mantendo esse templo, mantendo esse espaço, transmitindo, fazendo a publicação nas redes sociais, e eu preciso que tenha pessoas contribuindo também para que esse trabalho aconteça. Mesmo para a gente viver a nossa fé em casa, nós necessitamos também uns dos outros. E uma outra questão que nos leva a refletir também nesse tempo de pandemia é: no que está fundamentada a igreja? A igreja de Cristo, ela precisa estar fundamentada no testemunho das Sagradas Escrituras, no testemunho dos apóstolos, como nós lemos hoje, do apóstolo Paulo, todo o testemunho do Novo Testamento que nos é trazido pelos apóstolos e também no testemunho dos profetas do Antigo Testamento. É nisso que está fundamentada as Escrituras, porque esse testemunho ele converge para a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele é a pedra fundamental.
Eu não entendo muito de construção, de arquitetura, de engenharia, não entendo nada disso, mas quando o apóstolo compara Jesus Cristo com a pedra fundamental ou a pedra angular, o que ele quer dizer é o seguinte: é a pedra mais importante e é a pedra que dá as medidas, que dá o direcionamento para toda a construção. Se nós tiramos Jesus Cristo como fundamento da nossa igreja, ela se perde. Ela acaba se tornando apenas um clube, talvez um clube de festas, um clube de tradições, assim por dizer, mas ela perde o seu sentido espiritual. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos valorizar muito a vida em comunidade. Nós precisamos valorizar a nossa participação e a nossa contribuição através de serviço, pequenas tarefas que a gente pode fazer uns pelos outros, orar uns pelos outros, contribuir na comunidade, receber as pessoas num culto, dizer um seja bem-vindo, seja bem-vinda num culto. Tudo isso são tarefas, diretorias da comunidade também, grupos na comunidade, oase, confirmandos, são oportunidades que nós, como membros da Igreja de Cristo, temos para edificar uns aos outros. Não devemos nos perguntar se a gente ainda precisa da igreja, mas devemos nos perguntar, sim, no que é que a igreja precisa de nós. Esta é a visão bíblica do que é a Igreja de Cristo. O testemunho das Escrituras que leva para Jesus Cristo é o nosso fundamento, Jesus Cristo, a nossa pedra fundamental, e nós, como tijolos vivos desta construção. Assim, eu desejo que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, essa paz guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Eu convido a nós termos uma palavra de oração, agradecendo por esse ensinamento das Sagradas Escrituras entre nós. Depois nós ainda, em casa, cada um de vocês pode também fazer a sua oração, lembrando das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão sofrendo, da sua própria família, também levando a Deus os motivos de gratidão. Assim eu convido a termos esta palavra de oração. Primeiramente, aqui, agradecendo por esta palavra do nosso Deus. Amado Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina a sermos igreja. Obrigado porque Jesus Cristo nos resgatou e fez de nós um só corpo. Senhor, ajuda-nos a compreender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos de comunidade e precisamos principalmente do fundamento que a Tua palavra nos dá e do fundamento da pedra fundamental que é nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque a cada dia Tu nos perdoa dos nossos pecados e nos conduz a uma vida nova. Assim, Senhor, também Te pedimos, acolhe as orações de cada um nos seus lares, quando lembramos das pessoas queridas a nós. E tudo o que nós trazemos em nosso coração, levamos a Ti através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo que agora você também possa ter um momento de oração em particular, ou com as pessoas da sua casa, com as pessoas da sua família. Ore pelas nossas comunidades, ore pelas pessoas por quem você gostaria de interceder, ore por nosso país e agradeça a Deus pela sua palavra. Converse com a sua família sobre o texto bíblico que nós lemos, que nós ouvimos hoje também. Continue fazendo o seu culto no seu lar e na sua vida, principalmente no seu dia a dia, porque todos os nossos atos devem ser um constante louvor ao nosso Deus. Um abençoado domingo e uma abençoada semana a todos.